Fala galera, beleza? Hoje o vídeo é sobre um jogador que muita gente leva a pagode, mas que, se colocado no contexto correto, ele tem tudo para ser muito valorizado, e acredito que isso sempre foi muito óbvio para qualquer um que se propõe a encarar o futebol com seriedade. Hoje eu vou falar do Yuri Alberto, enfatizando que quero falar com seriedade, destacando pontos fortes e pontos fracos, números dele na carreira, números dele no Corinthians e principalmente esclarecer detalhes sobre as diferentes formas que ele foi utilizado no Corinthians desde que ele chegou, apontando o que funcionou melhor e o que não funcionou tão bem. E o que a gente sabe por alto do Yuri Alberto? No geral, todo mundo fala que ele é um atacante que perde muito gol, e isso ocorre principalmente na área. Internet adentro, que não falta editzinho do Yuri perdendo gol. Muitos desses compilados, inclusive, são bem caça-cliques ou até mesmo caça-pauta para programas de jornalismo esportivo mais preguiçosos, até no contexto de comunicação bem malicioso. Eu acho que analisar o Yuri Alberto com base apenas nisso é ficar em apenas uma faceta do jogador, e isso pode beirar a desonestidade. Até porque, da mesma forma que é fácil de fazer um DVD só de lance ruim, também é fácil fazer só dos gols. É tão fácil fazer de forma tirada de contexto que alguns desses vídeos de edit de jogadas são até bobos do ponto de vista da análise. Como eu sempre falo, qualquer um desses jogadores tem pontos fortes e pontos fracos. Ninguém chegou no nível desses de jogo fazendo palhaçada. Sem contar que pelo menos parte dos gols perdidos do Yuri pode revelar de alguma forma um jogador com capacidade de se colocar em situação de finalização que muitos outros não têm, principalmente se forem lançados no espaço, o que também é um detalhe muito difundido do futebol do Yuri. Justamente a capacidade de atacar o espaço, ainda que em algumas jogadas onde ele sofre faltas ou tenta cavar faltas, sejam visualmente estranhas. Dessa forma, ainda que muita gente fale coisas como esse gol até minha avó faria, esse gol até eu fazia, ele é bagre, de forma realista não é assim que a banda toca. Até porque, se as pessoas conseguissem se colocar nas situações que ele se coloca com tanta frequência, com certeza elas estariam no lugar dele. Então, um outro lado da moeda sobre o Yuri é como ele gera mais finalizações, sendo que, se todo jogo ele estiver no lugar correto para finalizar, em algum momento a bola vai entrar. E também, ainda que ele perca chances de fato, é preciso ter uma honestidade, que essa coisa de jogador que crava todas as oportunidades é coisa de videogame. Qualquer jogo que você assistir vai ter atacante perdendo gol. Porém, será a partir da forma que isso é comunicado que se criam as narrativas. No caso do Yuri, foi só depois de rever 10 jogos do time em 3 anos diferentes que eu notei como foi necessário avaliar as estatísticas e os diferentes encaixes táticos para realmente compreendê-lo, para muito além desses lugares comuns que costumam jogá-lo, de gols perdidos e de ataque ao espaço. Eu acho que ele é muito além disso. Outros pontos muito falados do Yuri são o aspecto físico e o aspecto mental. Sobre o aspecto físico, ele realmente entrega muito em campo, seja pressionando a defesa adversária ou recuperando bolas que pareciam perdidas. Muita gente fala, fisicamente o Yuri é um cavalo. E de fato ele é muito privilegiado fisicamente. Nesse aspecto ainda, há algo que eu tenho zero condições de falar por falta de dados médicos dele, mas que é muito repetido também, que é a capacidade dele se recuperar de uma partida para outra e mesmo se recuperar de lesão. É algo que parece ser até genético, que no fim das contas deixa o Yuri mais vezes disponível para ser utilizado. E aí sim, temos um fator possível de avaliar, mais fácil, que é essa disponibilidade. Nisso também ele está acima da média, com certeza. Quando ele teve lesão, voltou ligeiro. Sobre o aspecto mental, ainda que isso se relacione de alguma forma com os gols perdidos, eu acho mais delicado falar com precisão, porque só quem sabe o que se passa na cabeça dele é ele. Enquanto isso, as pessoas ficam forçando a análise a partir de algumas jogadas que no fim das contas não passam de impressões. Por exemplo, no gol do Romero contra o Atlético Goianiense, muita gente falou que um atacante com confiança deveria ter chutado a bola e que ele não chutou por uma suposta falta de confiança. Mas, ao mesmo tempo, dá para falar que ele tomou a decisão acertada de passar para o Romero, o que seria um sinal de força mental, pois ele tomou a melhor decisão. E também logo depois ele se manteve concentrado até o final da jogada para recuperar a bola.
No meio disso, o que de fato aconteceu dentro da cabeça dele, eu não sei, e tudo que eu apontar aqui são apenas indícios e impressões. Ainda que essa espécie de feeling seja relevante para qualquer um que se propõe a avaliar um jogador, eu acho que não dá para ficar somente nisso. A gente tem que procurar outras formas de avaliar o mental do jogador. Com isso, a gente tem um apanhado geral do Yuri Alberto, ou pelo menos algumas questões visíveis a olho nu. Ele perde muito gol, mas faz também, o que deve ser analisado com calma. Falam que ele tem característica de atacar o espaço, mas ao mesmo tempo é comum vê-lo perdendo essas bolas, então é algo que a gente tem que entender melhor. E ao longo da avaliação a gente ainda espera que ele garanta as vantagens físicas, e outra coisa é como vamos dar atenção para o lado mental dele. Essas características individuais vão nos servir para analisar os números dele e o papel tático que ele cumpre em campo. E, mais do que isso, para meio que desmistificar algumas narrativas sobre o Yuri. Depois de dar uma revirada em toda a carreira do Yuri para avaliar o que era mais importante, para o vídeo de hoje eu busquei trazer até mais dados do que o normal que eu venho trazendo nos outros vídeos. Com isso, eu usei o que tinha de base de dados aberta disponível na internet, desde o FBref, que talvez seja o melhor gratuito junto com o RuScore e que eu sempre uso, mas eu usei mesmo até o criticado Gol, que pelo menos é mais simples do que ficar conferindo súmula. Primeira coisa que eu queria discutir sobre o Yuri está relacionado com o aspecto mental e algo que os analistas de desempenho levam muito em conta para avaliar os atacantes, que é precisamente avaliar em que contexto os gols são marcados. É um gol de 1-0 ou é o quinto gol de uma goleada? O gol garantiu a vitória? Ou foi aquele gol chamado gol de honra? Isso é importante porque, dependendo do contexto, vai haver uma pressão maior ou uma pressão menor. Às vezes está 0-0 e a perna pesa com medo de perder o gol. Às vezes está 4-0 e o time adversário já está derrotado, abatido e desconcentrado. E sabendo disso, eu separei os gols do Yuri como profissional na base de dados do gol em 4 categorias. Um é o gol para gerar vantagem, ou seja, o gol do 1-0, o gol do 2-1, o gol do 3-2. E dentro dessa categoria eu destaquei os gols de vitória, ou seja, se a partida terminou 1-0 com o gol dele, ou 2-1 com ele fazendo o segundo gol. Talvez esses sejam os gols mais importantes. Também separei os gols de empate, que o nome fala por si só. Outra categoria do gol para ampliar a vantagem, ou seja, o time já está ganhando e o gol ajuda a selar a vitória, o que em alguns casos pode ser até um gol inútil. E por último, o gol para diminuir a vantagem do adversário. O gol que está 2-0 faz o 2-1, está 3-0 faz 3-1, 3-2, esse tipo de gol. E como está claro no gráfico de barras, a proporção de gols mais e menos decisivos do Yuri está dentro do normal. Foram 36 gols dele que geraram uma vantagem, 8 que empataram a partida, outros 36 que ampliaram a vantagem e 3 para diminuir a vantagem do outro time. E dentro desses números é preciso destacar algumas coisas, até porque se não fizesse isso eu estaria só jogando um número no meio dos peitos de vocês. Uma questão é que esse levantamento leva em conta a partida como fato isolado, para que todo jogo tenha a mesma validade. E o que isso quer dizer? Quer dizer que houveram jogos de volta em mata-mata aí no meio, em que o time já começou em vantagem ou desvantagem. Foi o caso do jogo da Copa do Brasil de 2022, do Corinthians contra o Atlético Goianiense. O Timão perdeu de 2-0 na ida em Goiânia e na volta o Gil abriu o placar e o Yuri fez 2-0, 3-0, 4-0, com o time adversário marcando 4-1 no final. No gráfico, esses 3 gols são gols que ampliam a vantagem, mas no final das contas, garantiram a classificação. Fiz dessa maneira, pois tratar todos os jogos igualmente foi a melhor forma que eu achei de igualar tudo numericamente. Mesmo que a maioria dos jogos sejam em etapas de pontos corridos, cada competição tem suas regras diferentes, tem gol qualificado, essas coisas. O importante mesmo era deixar claro isso. Aliás, para ser honesto intelectualmente mesmo, eu vou deixar essa planilha na descrição. Quem quiser dar uma olhada, dá uma olhada. O outro ponto para esse gráfico é que ele se tornou uma questão menor em torno da narrativa do Yuri no Corinthians. Ou melhor, ele tornou-se uma questão menor. Pois antes do Yuri chegar no Corinthians, ele tinha bem mais gols que ampliaram vantagem, gols de goleadas e afins, do que gols que abriram vantagem. E isso mudou
no Corinthians ele se torna mais decisivo. Essa informação pode não ser conclusiva se de fato ele teve um crescimento mental, mas é um indício interessante de que pelo menos algumas críticas são pelo menos desmedidas. Ele pode até não ser o jogador de videogame que as pessoas sonham, mas tem coisa que é muito desmedida. Vamos ver outro detalhe que tem relação com o mental de alguma maneira, mas tem relação também com a técnica e a capacidade de ser decisivo. Esse detalhe é o cruzamento entre a qualidade das oportunidades que ele tem com o número de gols marcados. A qualidade de oportunidades é medida pelo XG, pelos gols esperados. Essa métrica estima a probabilidade de um chute resultar em gol, hipoteticamente de 1% a 100%. Numericamente, um XG corresponde a 100%, da mesma forma que 0,5 XG corresponde a 50% de chances. O que quer dizer que se hipoteticamente o jogador teve 5 chances de 0,2 XG, a gente espera que ele tenha feito um gol ou pelo menos um gol desses 5 chutes. Uma informação que é útil para entender o XG é que o valor do gol esperado de um pênalti é de 76% e que qualquer chance acima de 0,3 pode ser considerada alta e que muitas finalizações que a gente vê tem menos de 10% de chance de ser gol. Vocês devem imaginar que é complexo medir isso, pois deve ser consideradas variáveis como a posição do chute, a posição do adversário ou o tipo de assistência recebida. Por causa dessa complexidade, o levantamento é restrito ao Campeonato Brasileiro, pois são os dados que a gente tem no FBref. Inclusive, eu não sei nem se isso é calculado direito no Paulistão da Vida, por exemplo. Dessa forma, o eixo Y, do gráfico representa o total de gols excluídos, os pênaltis, e o eixo X, o total de gols esperados, excluídos os pênaltis. No caso, os penais são excluídos, pois podem mascarar um pouco essa avaliação. E aí a gente chega numericamente no que todo torcedor corintiano já sabia, ou pelo menos tinha uma noção, mas que poucos argumentam com essa precisão. Ou seja, o quanto o ano de 2022 dele foi maravilhoso. Ele marcou 8 gols em finalizações que somaram 5,9 XG. A qualidade dos chutes dele acabaram superando a estatística. Assim, ele está acima da linha do esperado, e isso em menos minutos em campo do que ele teve em 2023, pois ele tinha acabado de chegar no meio do ano. Já em 2023, com mais minutos em campo, ele entregou a mesma quantidade de gols e desperdiçou muito mais. Foram 8 gols numa soma de chances em que se esperava 10 gols. Foi um ano abaixo e todo mundo meio que já sabia disso. Agora, em 2024, em termos de concretização do Yuri no Brasileirão, ele segue abaixo, ainda mais considerando que ele já tem uma minutagem semelhante à de 2022. Até o momento do vídeo, foram 3 gols marcados para 3,7 esperados, excluído o gol de pênalti. O ano só não é tão ruim em questão de gols, pois ele acabou distribuindo gols em outras competições. São 6 gols só na Sul-Americana, por exemplo, enquanto no ano passado foram apenas 2. A conclusão pura e simples, de alguma forma, é que ele estava finalizando melhor em 22. Mas dá para investigar isso de uma maneira muito melhor. Vamos seguir para uma comparação de outros números dele nesses 3 anos de Brasileirão pelo Corinthians. Primeiro ponto é a comparação da média por 90 minutos de gols, gols mais assistências, chutes no alvo e, o que pode ser novidade para alguns de vocês, SCA. Primeiro, o que é esse SCA? Significa Shoot Creating Actions, ou seja, ações de criação de chute. São consideradas ações de criação de chute as 2 ações que antecedem ao chute. Essa ação pode ser um passe, pode ser um drible, uma bola parada, uma falta sofrida, uma ação defensiva ou até mesmo um chute anterior que gerou um rebote. E dentro dessas ações eu destaquei os passes com bola rolando. Com esse gráfico você vê que não apenas a qualidade da finalização dele pode ter mudado de 22 para 23 e 24, mas a influência dele no time mudou também. A quantidade de chutes por jogo segue a mesma ao longo dos anos, algo próximo de 3 chutes por jogo. Em 2022, os chutes acertavam o alvo com uma frequência um pouco maior. Eram 1,24 chutes no alvo a cada 90 minutos, enquanto em 23 e 24 isso está mais na casa do 0,9.
E isso naturalmente significa uma maior média de gols. Em 2022, quase meio gol por jogo. E nos outros anos, praticamente metade disso. E também, como eu disse, a influência dele nas ações ofensivas mudou em quantidade e também na qualidade. Enquanto o ano de 2023 ele foi realmente bem abaixo, a comparação entre 22 e 24 revela uma capacidade de gerar jogo próximo ao gol, semelhante em quantidade, mas de maneiras diferentes, pois os passes do Yuri próximos ao gol eram uma alternativa mais influente em 2022. E na realidade estão voltando a ser mais influentes agora com as mudanças táticas do Ramon Dias. Vamos avançar para esse lugar da tática, mas só depois de mais uma estatística. Eu prometo que essa é a última e que o vídeo vai ficar mais legal, mas eu acho que tudo isso junto serve para criar sentido e para escapar de algumas narrativas. E esse dado é o número de toques na bola em cada zona de campo por 90 minutos. Eu dividi por toques na bola e toques por terço de campo, porém destacando os toques na grande área adversária e os toques no terço final, mas fora da área adversária. Até porque o número de toques na área adversária permanece o mesmo em 3 anos. Tudo em torno de 4,5 toques na área adversária por jogo. E o que muda mais é como ele participava do jogo, como ele tocava na bola mais vezes saindo da área. Eram 15 toques nessa zona por jogo em 2022, em comparação com 9,9 e 10,3 nos anos seguintes. Esse fator somado aos toques no meio do campo revela um Yuri que tocava muito mais na bola de 2022, revela um Yuri mais móvel, com um aproveitamento melhor do que um Yuri mais fixado. Diferenciar isso é importante para avaliar quais as zonas do campo que o Yuri toca na bola e buscar entender como isso foi tão diferente ao longo dos anos, quando ele sempre jogou de atacante esse tempo todo, mas com funções diferentes. Essa é a melhor pista que a gente pode ter para analisar os jogos de forma ordenada, olhando para o fator correto. Então, vamos para o campo e vamos para o vídeo. Para começo de conversa, vamos dar uma olhada no Yuri de 2022. Para isso, eu revisitei 2 jogos da época do Vitor Pereira, que escolhi por 2 motivos. Escolhi um dos melhores jogos em termos de gol e outro que foi um dos jogos que ele foi mais influente em toques fora da área. Esses jogos são, primeiro, a volta da Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense, quando ele marca um hat-trick, e depois a partida contra o Flamengo no Brasileirão, quando ele tem mais toques fora da área. E esse time do Vitor Pereira jogava em uma espécie de 4-2-3-1, em que o Yuri deveria ser bastante móvel e sair da referência. Era comum vê-lo saindo, principalmente se aproximando da lateral, mesmo que não fosse receber a bola. Esse comportamento era comum por 2 motivos. Primeiro, para tirar a zaga do lugar momentaneamente, atraindo a marcação. Com a zaga de alguma forma desmontada, alguém poderia aproveitar esse espaço, principalmente o Roger Guedes. Contra o Flamengo, isso ocorreu no lance do gol do Duqueiroz, onde quem estava afundado na referência era o volante e o Guedes, enquanto o Yuri estava saindo da área, dando passos para trás. Os volantes do Flamengo estavam no Yuri e no Juliano, deixando o Queiroz livre. Outro motivo que impulsionava a mobilidade do Yuri talvez seja a principal qualidade dele. No caso, ele é muito bom se aproximando da bola e de outros jogadores. O time dependia muito da ligação Yuri Guedes. Eles se aproximavam, combinavam e saía alguma coisa. Foi assim que rolou o primeiro gol dele contra o Atlético Goianiense. Lançamento e a dupla estava próxima para combinar a jogada. Inclusive o Guedes vindo da ponta para dentro e o Yuri de dentro para o lado. O terceiro gol contra o Atlético Goianiense é parecido também. O Yuri se movimenta para receber fora da referência, mais próximo da linha lateral do que do centro. Ele também arrasta toda a linha defensiva para o lado. E, ao mesmo tempo, que ele se aproxima do Renato Augusto. Ao erro defensivo, Yuri aproveita e finaliza bem. Contra o Flamengo em 2022, ele também marcou porque ele não ficou afundado na referência. O Bruno Mendes corta para dentro e o Yuri vai se aproximando ao mesmo tempo que atrai o zagueiro, domina vencendo o zagueiro e o que sobra é apenas espaço entre o Yuri e o gol. Ainda assim, mesmo saindo da área com frequência, também havia momentos em que ele se afundava na área para receber o cruzamento. Ocorre que afundado na área ele pode não ser horrível, mas costuma perder a disputa na área com mais frequência do que ele ganha, ainda que ele ganhe umas disputas em algum momento, naturalmente, como no segundo gol contra o Atlético Goianiense,
num cruzamento na bola parada. Mudando um pouco a chave, vamos para 2023, que dos jogos disponíveis para assistir eu escolhi 2 também. Um do Brasileirão, que o Yuri tivesse feito o gol e com a maior proporção de toques dentro da área, e outro foi um jogo de Sul-Americana, para ir um pouco mais no escuro pela ausência da contagem no número de toques, mas que ele tivesse finalizado mais vezes, para vermos o Yuri finalizando. Assim vamos ver lances do Grêmio no Brasileirão e Newell's na Sul-Americana. Nos 2 jogos, o Corinthians foi comandado pelo Vanderlei Luxemburgo, como na maior parte do ano. E nesses jogos, o time jogou com um atacante solitário e pontas, além de algumas variações no meio campo. E quando eu falo de atacante solitário, é por aí mesmo, pois ele estava mais tempo sozinho na área, mais fixado e afundado contra os zagueiros. Essa era a noção de futebol do professor Luxemburgo, que privilegia um atacante mais fixo na área, raciocinando que o atacante que vai marcar mais gols vai estar mais próximo da meta adversária. Pelo menos na teoria. Foi curioso ver as partidas em sequência, pois foram vários os lances que deixamos de ver o Yuri se aproximando da ponta, como em 2022, para vermos o Yuri se afundando entre os zagueiros, conforme o Corinthians ataca e avança, especialmente nos lados do campo. Nesse caso, o que vemos é o efeito no campo do menor número de toques na bola do Yuri, pois ele está lá afundado na área. E o que a gente confere é como o Yuri fixado na área funciona bem menos. Algumas finalizações foram boas, enquanto outras não foram, ou não foram sequer uma finalização, pois ele havia perdido a disputa. Ainda assim, água mole e pedra dura, tanto bate que uma hora o gol sai, como foi contra o Grêmio, ele lá enfiado na área, de cabeça, finaliza e gol. E do modo contrário que foi na época do Vitor Pereira, onde o comportamento mais móvel do Yuri não inibia exatamente momentos dele mais centralizado e afundado, em alguns momentos sob o comando do Luxemburgo, o Yuri saía da área e ia para o parque de diversões dele. E tinha que ser assim, pois essa é a natureza do Yuri. É assim que ele vai bem. Sempre para combinar jogadas e abrir espaços. Combinar jogada e abrir espaço. Isso é Yuri Alberto. Contra o Newell's ele fez isso algumas vezes para o companheiro dele não ser tão efetivo, mas sempre gerando o jogo, que é o que importa. E contra o Grêmio rolaram 2 jogadaças que mostram como o Yuri é foda fazendo isso. Primeiro, o Corinthians construindo de trás e o Yuri sai da referência, atraindo primeiro o Rodrigo Eli, mas também atraindo a cobertura do Kahneman, ou seja, mexendo em todo o posicionamento da linha de defesa do Grêmio. Aí ele toca de calcanhar para a corrida do lateral e o Grêmio só tem mais 2 defensores para defender o espaço. Justamente um efeito da movimentação do Yuri. O Kahneman tenta parar a jogada na violência, o Yuri domina mapeando e toca para o Rojas e diz: faz, meu filho. E ele não faz. Outra jogada foi o gol do Juliano, que é muito parecida. O Yuri sai da referência e vai jogar mais próximo da linha lateral, atraindo novamente o Rodrigo Eli e movimentando a estrutura defensiva do Grêmio mais uma vez. E a jogada só funciona por causa do Wesley, que está próximo e a opção para jogar junto. Para o Yuri dar certo, precisa ter gente próxima a ele. Ao drible, o passe e a infiltração de Juliano no espaço que havia sido aberto pela movimentação do Yuri. E é gol do Corinthians. E agora chegamos em 2024, mais precisamente nos últimos 4 ou 5 jogos do Corinthians na data desse vídeo, quando o Ramon Dias e o Emiliano exploraram melhor um sistema de 2 atacantes. Enquanto todo mundo discute a variação do Corinthians no aspecto defensivo, se 3 ou 2 zagueiros, a constância do time na realidade foi um ataque de duplas. Yuri Romero, Yuri e Thales e Pedro Raul contra o Red Bull, sempre com o meia atrás para dar apoio, e nesse caso, geralmente o Coronado ou Garro. Por um lado, isso é muito legal, pois, de certo modo, os esquemas de duplas de atacantes foram sumindo aos poucos para que os times povoassem o meio de campo, numa valorização da posse e também do papel dos pontas. Ainda mais legal quando temos uma tradição de duplas de ataque sul-americanas, que são referência no nosso imaginário de futebol. Romário e Bebeto, Ronaldo e Rivaldo, os uruguaios Cavani e Suárez, ou numa Copa anterior, Forlan e Suárez também. No Corinthians, Tevez e Nilmar. E na seleção argentina, no Mundial Sub-20 de 1979, Ramon Dias e Diego Maradona. Rapaziada, o professor foi a dupla do Maradona. Será que ele entende o que é necessário para jogar uma dupla no ataque?
reflitam aí. Mas além de ser legal, o que importa é como isso funciona e como está adequado às características do Yuri Alberto. Em dupla, um sai da referência e o outro fica. Um fica, o outro sai. Um esquema de dupla de ataque requer um time que se movimente, se aproxime e dê opção. Ainda mais no 4-3-1-2, em que nem todas as zonas do campo estão naturalmente preenchidas. Dessa forma, o Yuri fez estrago contra o Fortaleza, contra o Atlético Goianiense e contra o Flamengo. Um sai da referência e o outro entra. E mostrar alguns desses lances com detalhes e pausando vai chegar a ser engraçado, pois vai parecer que a gente já viu isso aqui no vídeo. Primeiro, o gol contra o Flamengo, o primeiro deles. Nesse jogo, o Corinthians jogou com 3 zagueiros e, apesar de 2 volantes de origem, o time defendeu com um atacante recuando para fazer uma trinca de meio, com o Garro e o Yuri ficando como dupla lá na frente. Isso é importante falar, pois a jogada começa com o Hugo defendendo uma bola e o Corinthians saindo na transição, com o Thales ainda no meio. Onde está Yuri Alberto? Fora da referência, próximo à linha lateral, atraindo a marcação e puxando a linha de defesa. Ele recebe e tem espaço para avançar. Aqui talvez eu tenha que acelerar um pouco, corte por causa das regras do YouTube, e aí o Yuri chega na área e quem tá lá para finalizar, primeiro o ala oposto, em um mecanismo que eu expliquei no vídeo passado, e o outro atacante, o Thales. Enquanto o Yuri saía da referência, o Thales vai para o centro da área. E no outro gol contra o Flamengo, o que é que acontece? Jogada na lateral, o Yuri sai da referência para se aproximar e atrai um zagueiro. Percebam a distância aqui do Fabrício Bruno para o Davi Luiz, só porque ele foi atraído pelo Yuri. Jogada combinada com os companheiros próximos e o Yuri ataca o espaço criado pela movimentação dele mesmo. Ele corre atrás das costas do Fabrício Bruno para receber o passe do Garro. Só que o zagueiro flamenguista, ao tentar voltar e fechar o espaço que o Yuri abriu, desvia a bola e quem está lá na referência? O Romero, para decidir. Estou falando para vocês, um sai, o outro fica. O Yuri sai da referência, combina a jogada e abre o espaço. E aqui, por mais que o gol não tenha sido dele, eu vou completar um raciocínio lá no começo do vídeo. A gente fala que o Yuri é bom atacando o espaço, correto? Mas e aquelas derrapadas lá, como fica? A real é que o Yuri é bom atacando o espaço que ele criou. É algo mais específico. Até porque ele é segundo atacante. Se não fosse isso, ele seria um ponta e ia fazer o que o Roger Guedes fazia em 2022. E vamos pra frente, pois apesar do vídeo estar longo, eu estou me divertindo muito. Gostei muito de fazer esse estudo todo para fazer o vídeo. Agora, segundo gol contra o Fortaleza na Sula, jogo de ida. O Yuri sai da referência para receber o passe do Martínez, atrai a atenção do marcador e um jogador do Corinthians se aproxima dele. É tudo o que ele precisa nessas situações. Ele não poderia ficar sozinho aqui, pois isso iria dificultar muito para o Yuri achar uma solução. Ele precisa de gente próxima a ele. E nesse caso, é justamente a atração que o Yuri exerce diante do marcador, do seu marcador direto, que dá espaço para o Mateuzinho atacar o espaço. O lateral cruza na referência, no Romero, mas depois da intervenção do goleiro, a bola sobra para o Yuri, que finaliza no gol. Curioso como no gol do Romero contra o Flamengo, o Paraguai meio que rouba um gol do Yuri, e aqui o Yuri meio que rouba um gol do Romero. Por isso que é uma dupla de ataque. Se um não fizer, o outro vai fazer. E quem ganha é o time. E lá vem eles de novo contra o Atlético Goianiense. Aqui o Bidu afasta a bola, o Yuri está fora da referência para disputar a bola, ao mesmo tempo que ele atrai a perseguição de um zagueiro e tem um companheiro próximo para ajudar a resolver a jogada. E isso é tudo que ele precisa. Ele vai atacar o espaço que ele mesmo criou. E aqui, semelhante à jogada que ele coloca o Rojas livre contra o Grêmio, são 2 defensores entre ele e o gol, além do Adriano Martins, que foi superado no início da jogada e foi forçado a perseguir o Yuri mais do que defender o espaço. Aí o Yuri toca para o Romero fazer, pois se o Yuri saiu da referência, o Romero foi ocupar esse espaço. Ocorre que o Romero ainda perde a chance, o Yuri teve que brigar para recuperar a bola. Eu acho que novamente eu tenho que acelerar um pouco o corte e só então tocar para o Romero marcar. Mas, como o vídeo deve estar muito longo, por hoje eu vou dar uma pausa nessa análise e pretendo completá-la em outro vídeo. O que faltou aqui foi o jogo do Juventude, em que houve uma opção tática um pouco diferente, muito devido à circunstância do jogo e necessidade de virar a partida. No caso, o time não jogou com 2 atacantes, mas jogou praticamente com 3 atacantes. Eu acho que é importante destacar toda essa flexibilidade tática do Ramon Dias.
E aí deixa aí nos comentários o que vocês acharam da análise e o que vocês estão achando do canal, que de repente talvez ele vingue e dê certo, né? E aí eu vou postando com regularidade, achando um formato adequado para isso. Eu criei o canal na real mais como portfólio dos conceitos que eu estava estudando de análise de desempenho, mas eu acabei deixando de lado por causa de oportunidades que apareceram. Maravilha! Eu acabei reativando o canal porque queria encaminhar uma análise mais recente junto de um currículo e acabou que o vídeo repercutiu legal. Inclusive vou aproveitar e mandar um salve pro Drill, salve Drill, que ajudou a repercutir o vídeo. Ele compartilhou nos stories dele no Instagram e só de link externo colaram umas 400 cabeças no vídeo naquele dia. E é isso aí, vamos soltando a musculatura e vamos ver o que dá, né? Se você gostou mesmo, comenta, compartilha ou manda para um desses canais de Corinthians aí que você acha bacana. Vai que eu apareço por lá. Sem isso, infelizmente, não tem como postar toda semana, tá ligado? Mas é isso aí. Bola pra frente, valeu!